Gênesis capítulo 37, versículo 3 e 4, começando no terceiro, diz assim: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, abençoe a leitura da Tua palavra, abençoe a pregação, dando-me do Teu poder. Nos dê também poder para ouvir com fé, para que possamos não sermos ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Abençoe-nos esta noite, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta noite e retornando o nosso estudo do livro de Gênesis, e nós estamos estudando já há algumas semanas o capítulo de número 37, sobre a vida de José. Estamos vendo algumas lições que nós podemos tirar da vida de José. E depois do capítulo 36, onde estava focando Esaú, irmão de Jacó, agora ele volta a focar em Jacó, mais precisamente nos seus filhos e mais precisamente em José, que toma o palco central dos próximos capítulos dessa narrativa da história de Jacó e de seus filhos. A gente já viu, nesse tema de lições da vida de José, um pouquinho sobre a juventude de José, algumas coisas que nós podemos aprender. Vimos também o plano divino que Deus tinha e a repercussão que isso teve na vida dele. E na semana passada nós abordamos o tema, os perigos do favoritismo, e como a gente vê isso estampado nesse episódio todo aqui, o fato que Jacó tinha sim um favorito e os problemas que isso acarretou na vida dessa família. A gente viu que favoritismo é uma coisa que corria bastante nessa família, desde Abraão com Ló, e inclusive com Jacó com suas esposas tinha favorito, e também o seu pai tinha favorito entre ele e o seu irmão Esaú, e assim por diante. Então nós vimos os perigos do favoritismo. Hoje vamos ver outro aspecto central dessa história, dessa fase da vida de José, e nós queremos falar sobre os perigos, não do favoritismo, que nós vimos semana passada. Hoje nós vamos ver os perigos da inveja. Os perigos da inveja. Apesar de que no capítulo 37 a gente não tem a palavra inveja. Você vai ler, você não vai ver essa palavra referida abertamente, mas esse era de fato o problema. E apesar de não estar falando no contexto de Gênesis 37, se a gente der um pulinho lá em Atos, capítulo 7, Deus deixa bem claro, sem dúvida alguma, que era o que se tratava aqui. Deixa eu ler para você Atos 7 e versículo 9, está dizendo assim: E os patriarcas sendo quem? Sendo os pais das 12 tribos, ou seja, eram os 12 filhos de Jacó, e cada um daqueles filhos foi um patriarca, foi o chefe que iniciou cada uma das 12 tribos. Tá? Então, é esses patriarcas que está falando em Atos 7, versículo 9. Então, vou começar de novo. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Então, você vê que, de fato, eles foram movidos por inveja. O que aconteceu, e a gente não tratou diretamente ainda o que aconteceu com José, nós vamos ver isso nas semanas seguintes, mas quando ele foi jogado no poço, depois foi vendido, aquela coisa toda, tudo isso foi movido por inveja. Foi tudo uma questão de inveja, como a gente pode ver aqui. Então, hoje nós vamos ver esse tema, os perigos da inveja. Então, olha comigo, saindo de Gênesis, vamos para Provérbios 14. Nós vamos ver aqui o que é inveja. O que é inveja? Provérbios 14, versículo 30, fala assim: O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Então, o que é inveja? Bom, inveja, segundo a palavra de Deus, é podridão. Agora, eu quero que você veja o seguinte: aqui ele está falando de podridão no sentido mental, como no sentido físico. Uma dica para você ler Provérbios é que sempre que você vê a palavra mas, quando você vê um versículo em Provérbios e no meio do versículo tem um mais, ele está fazendo uma comparação, está fazendo uma comparação oposta. Você sabe que um significa o oposto do outro. Então, o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Então, a inveja, ele é correlacionado
com a primeira parte do versículo, que é o quê? O sentimento sadio. Então a gente tem um sentimento sadio comparado com a inveja. A primeira parte do versículo fala sobre um sentimento sadio e a segunda parte fala sobre a inveja. Então o sentimento está falando sobre o quê? Sobre emoção, é algo mental, é algo espiritual, é algo que não é físico, mas ele tem ramificação, sim. Por quê? O sentimento sadio é vida para o corpo. Vida para o corpo é saúde. Do mesmo modo que inveja é podridão para os ossos. Então essa podridão, ela afeta o corpo da gente, ela afeta os ossos, é podridão para os ossos. Inveja pode afetar o seu corpo, você pode ficar doente fisicamente, você pode ficar doente mentalmente por causa da inveja, algo que vai lhe afetar. E se está afetando o corpo, é porque primeiro afetou o quê? A mente e o coração. Porque a inveja, ela começa aqui, ó. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante, na realidade, mais do que aqui, a inveja começa nos olhos. Mas ela afeta o corpo, a mente, ela afeta o coração e ela afeta também o corpo. A gente pode ficar doente, fisicamente abalado, fisicamente doente devido à inveja. E essa palavra podridão, vou ler lá no dicionário, e podridão significa estado podre, até aí todo mundo sabe o que é, mas vai além disso. Ela pode, de um sentido figurativo, significar o seguinte: estado de completa perda de senso moral. Perda de honestidade, de honra, é a desmoralização e a corrupção do ser. Palavras pesadas. Quando a gente está acometido com inveja, a gente perde o senso de moral, ou seja, a gente perde o senso do que é certo e do que é errado. Vale tudo. Quando a gente está cometido de inveja, o nosso senso de honestidade, o que é certo e o que é errado, o que é honesto, isso desaparece quando chega a inveja. O nosso senso de honra, sabe o que é honra? É ter vergonha na cara. É ser alguém honrado. Quando a gente é cometido com inveja, esse senso de honra cai por água abaixo. Nós ficamos desmoralizados e corrompidos. Por quê? Pela inveja. Fala aqui, olha, inveja é podridão para os ossos. Agora, antes que vai ser podridão para os ossos, primeiro vai ser podridão no meu coração, na minha mente, no meu ser. Então, a inveja é um sentimento muito poderoso, e a inveja é um sentimento muito perigoso. Quando você junta poder e perigo, você tem uma receita para catástrofes. A inveja foi o que levou Jesus à cruz. Sabia? Lá em Mateus 27, em versículo 16, fala assim: e tinham então um preso, bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque ele sabia que por inveja o haviam entregado. Pilatos sabia que os fariseus, que os sacerdotes haviam entregado Jesus para ser julgado e crucificado, movidos, sabe pelo quê? Inveja. Por que eles tinham inveja? Porque Jesus fazia milagres e sinais e todo mundo sabia e eles não faziam nada. Todo o povo ia para Jesus e Jesus entrou, alguns dias antes disso aqui, Jesus entrou em Jerusalém e todo o povo tirava galhos das palmas, jogava no chão, colocou ele num burrinho e quando ele entrou falou o quê? Hosana nas alturas. Eis o filho de Davi entrando e receberam ele como um enviado de Deus. Ninguém nunca fez isso para os fariseus, ninguém nunca fez isso para os sacerdotes, nunca fez isso pelos escribas. E as pessoas ouviam a ele. E eles diziam: esse homem ensina com autoridade, não como os escribas. Ouch! Quer dizer que esse carpinteiro de nada vem aqui querendo ensinar, nós somos os doutores da lei. Nós somos os chans, nós somos os bambam, ficaram com inveja deles. E por isso que eles entregaram Jesus, movidos pela inveja. Está aqui, ó, versículo 18. Porque sabia, por inveja, o haviam entregado. Foi inveja que levou Raquel a dar a sua serva para ser uma concubina / esposa, que gerou todo aquele problema. Gênesis 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre meus joelhos e assim receba filhos dela. Vocês viram o que eu li no versículo 1? Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã.
Teve inveja. A inveja completamente tirou o senso do quê? O que nós lemos aqui? Que podridão é um estado de perda de senso de moral, honestidade e de honra. Ela pegou a sua serva, levou para o seu marido e falou, estou pronto, toma aqui ela como sua esposa. Está certo isso? A moral é honesta, é decente, isso é honroso, isso? Não. Mas quando a pessoa está cometida com inveja, tudo isso é um vale tudo. Vale roubar, mentir, trapacear, facada nas costas, fofoca, chute nas canelas, dedo no olho, puxão de orelha, cortar o cabelo, vale tudo, tudo. Nada está fora de questão quando a gente está cometido de inveja. É um sentimento poderoso, é um sentimento perigoso. Foi o sentimento que colocou Jesus na cruz, foi o sentimento que causou a dissolução da família de Jacó aqui. Foi a inveja que quer vir dominar completamente e possuir a nossa vida. Ela é capaz disso. Provérbios 27, versículo 4. O furor é cruel e a ira é impetuosa. Mas quem poderá enfrentar a inveja? A inveja é pior do que a ira, é pior do que o furor. Fala aqui, olha, o furor é cruel e a ira é impetuosa. Mas quem poderá enfrentar? Mais uma vez aquela palavra mas que está contrastando. Ou seja, você consegue enfrentar o furor. Você consegue enfrentar a ira. Agora a inveja, quem consegue enfrentar? Porque a inveja é pior do que o furor. A inveja é pior do que a ira. Inveja é um sentimento perigoso. No dicionário português, a palavra inveja traz a seguinte definição. Desgosto ou dor provocada pela felicidade ou prosperidade alheia. Ou seja, alguém está bem, está feliz ou está próspero, está numa boa, a pessoa fica cometida, ela sente dor, ela sente desgosto pela felicidade das pessoas. Aí continua, desejo irrefreável, ou seja, incontrolável. É um desejo incontrolável de possuir ou desfrutar o que é de outro. Ou seja, alguém está feliz, alguém está próspero, alguém tem alguma coisa, alguém está numa boa, você tem um desejo descontrolado de ter aquilo, daquela pessoa. É inveja. E o furor e a ira é ruim. Agora, quem enfrenta a inveja? Isso aqui não é enfrentar a inveja de quem é sendo vítima, é quem tem inveja no coração. Aqui está falando está falando para o invejoso, não para o invejado. O invejoso, quem consegue enfrentar a inveja? É difícil, tem que ter cuidado com essa questão de inveja. Na semana passada a gente viu os perigos do favoritismo, e o favoritismo, como nós vamos ver aqui, foi uma das causas da inveja que os irmãos, os patriarcas, como lemos em Atos, o motivo da inveja que eles tinham, a inveja dos irmãos de José, ele foi plantado, cresceu a partir do quê? A partir do fato que José era o favorito. Então, favoritismo é alguma coisa que suscita a inveja. Então, só por isso, a gente tem que ter muito cuidado com o favoritismo. Porque quando você tem favoritismo, você vai ter, provavelmente, você vai ter inveja aí no meio. E assim como o favoritismo, ele não favorece ninguém, a inveja também não ajuda, não favorece a ninguém. Em latim, a palavra inveja em latim, a nossa palavra inveja, ela vem de latim invidia. Inveja, invidia. Parecido. Agora, pastor, o que quer dizer invidia em latim? Em latim é a linguagem dos cães, né? Que eles latem. É uma piada, vocês podem rir mais tarde. Mas invidia significa, de dentro, é você olhar, vidia vem de ver, é você olhar, você observar com atenção para algo. É você ficar ali, olhando, focando, olhando com atenção, com cuidado para alguma coisa. Quando a gente fica olhando, cobiçando, desejando, querendo, quando a gente fica invidia, de para dentro, vidia vem de ver e com atenção. Sabe o que é isso? É cobiçar. A gente começa a querer, a cobiçar, a desejar. Isso desperta avareza. Tem que ter cuidado. Por isso que a televisão é um meio tão poderoso de comunicação. Por isso que é tão caro colocar anúncio. Por quê? Você está lá, você tem o seu programa, de repente vem propaganda. A propaganda vai fazer de tudo para causar você a desejar, querer cobiçar aquilo que estão mostrando. Pode ser uma pizza, pode ser um carro novo. Mas vai querer levar você
a desejar aquilo. Mas se você não pode ter aquilo, se aquilo está fora do seu alcance, você ainda deseja aquilo. E aí é um problema. Porque aí muita gente sai e faz o quê? Rouba. Por isso que roubam um carro, ou roubam coisas para obter dinheiro para ter coisas que eles não têm como ter. A pessoa não tem como ter, mas quer ter. De todo jeito. Sabe o que é isso? Faz parte de inveja. Alguém tem alguma coisa, você quer ter também. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele é favorito e eu não sou favorito? Por quê? Sabe o que é isso? Inveja. E isso é um sentimento muito perigoso e temos que ter cuidado. E isso, essa cobiça, esse olhar, essa envidia, ele desperta uma inveja que muitas vezes se traduz em quê? Em ações erradas. O problema da inveja é que ela começa no coração, mas ela não fica no coração. A não ser que você corte o mal pela raiz. A não ser que você corte o mal pela raiz, aquela inveja, ela vai se transformar em palavras, em ações, em atitudes. Como eu falei, ações vai se transformar em roubo, vai transformar em sabotagem. Você vai querer sabotar, atrapalhar alguém. Como? Não sei, alguém vai dar uma festa, está com inveja, aí você vai lá e coloca, a pessoa está fazendo um bolo, você joga sal na receita quando a pessoa não está olhando. Nossa, pastor, não tive essa ideia, você já fez isso antes, não era sua conta. Você faz de tudo para tropeçar, você coloca o pezinho aqui, a pessoa está passando, você vai fazer de tudo para tentar atrapalhar o que está acontecendo. Você fazer de tudo para não ajudar. Sabe o que é isso? São ações oriundas da inveja. Vai roubar, quer alguma coisa, você não tem, você vai lá, ninguém está olhando, você rouba, você está olhando, você assalta, furta. São ações oriundas da inveja. Violência. Violência. Gera uma violência. Você vai atacar a pessoa fisicamente por mais nada, mas que você tem inveja do que a pessoa é, o que ela tem, o que ela possui. São ações oriundas da inveja. Palavras, fofoca, acusações, calúnias. Tudo isso por causa de inveja. A inveja não fica só no coração, ela começa no coração, mas ela se transforma em ações, ela se transforma em palavras, em atitudes. Que atitudes? Você se mete em dívidas, porque você tem que ter aquilo. Não interessa se você tem dinheiro ou não, você tem que ter aquilo. Dívidas, intrigas, mentiras, enganos. Tudo isso são atitudes oriundas da inveja. Então, entenda, a inveja é alguma coisa, é algo muito poderoso, nós temos que ter cuidado com isso. Então, vamos voltar para Gênesis 37, vamos ver aqui na história de Jacó e de José, alguns resultados dessa inveja. Gênesis 37, versículo 19. E disseram um ao outro, isso aqui são os irmãos dele falando, eis lá vem o sonhador mor, falando sobre José. Fala, lá vem José, lá vem aquele sonhador, que tem aqueles sonhos lá que a gente está se curvando perante ele. Vinde, pois, agora e matemo-lo. Veja só, eles querem matar o irmão. Isso é uma ação, uma atitude oriunda de quê? Da inveja. Nós sabemos que é inveja, porque Atos capítulo 7, versículo 9, fala que os patriarcas eles foram movidos de inveja. E movidos de inveja, eles disseram, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas. E diremos, uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Então veja bem, eles queriam matar o irmão, aí queriam mentir sobre a morte para enganar o pai. Tudo isso era o que? Oriundo de inveja. Eles foram movidos por inveja. Então nunca subestime o poder da inveja na sua vida. Nunca nutra inveja na sua vida. Porque se levou um irmão a matar o outro, mentir e enganar, por inveja, então você vê do que isso é capaz. Então, veja bem, o resultado da inveja aqui na vida de José não matou José, mas quase. Quase, não foi por falta de vontade. Nós vamos ver depois, foi o irmão dele que veio e falou, não, se matar aqui a gente vai ganhar com isso, vamos vender eles. Vamos vender ele, é melhor vender, ele ganha um dinheirinho aí e a gente não mata ele, né? Então menos mal. Mas a verdade é que não mataram ele, mas causou ao José muito sofrimento, abandono, escravidão, muitas tribulações e problemas que ele passou. Mas Deus usou José, e Deus estava com José. E José acabou sendo abençoado e beneficiado muito. Ele se tornou o primeiro-ministro, ele ganhou uma família, uma posição, e honra, e riqueza. Então, como ele foi vítima da inveja, ele sofreu. Mas no fim, quem saiu ganhando? José.
Foi preciso ele sofrer, ser a vítima da inveja, para que ele fosse exaltado para ser o primeiro-ministro da maior nação do mundo daquela época. Então entenda, quem é invejado pode até sofrer alguma coisa, mas no final das contas, ele não vai ser prejudicado pela inveja. A inveja dos outros não pode lhe afetar tanto quanto a inveja afeta o invejador, quem está invejando. Que foi justamente o caso aqui com os irmãos deles. As maiores vítimas, e sempre é assim, a maior vítima da inveja são os invejosos. No caso aqui, os irmãos de José, eles sofreram o quê? Número 1, os seus corações ficaram endurecidos. Sabe, você planeja matar o seu irmão, você vende ele para a escravidão, isso endurece o seu coração. Eles seguiram e tomaram um caminho de engano e mentira por mais de 20 anos. Viveram a mentira de enganar o seu pai. O pai pensava, Jacó pensava que seu filho José foi morto. E eles viveram 20 anos essa mentira, viveram 20 anos esse engano, viveram 20 anos com esse peso na consciência. Que é outra coisa. Tem muita gente nos manicômios do mundo que estão sofrendo por causa de uma consciência pesada. Uma consciência implacável que acusa eles. E eles não conseguem fazer paz com aquilo. E eles ficam literalmente doidos, loucos. Muita gente tem problema de toda espécie. A gente toma remédio controlado, esse remédio de tarja preta, sabe o que? É a consciência. De algo assim, algo que fez, alguma ação que cometeram, alguma traição, algum ato, alguma coisa que está comendo e mastigando a consciência ano após anos. Eles sofreram isso. Olha o que fala aqui em Gênesis 42, lá na frente, José já estava de bem de vida, José já era o primeiro-ministro do Egito, e José já estava no processo de salvar a sua família da fome. Diz assim, Gênesis 42, 21. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, nós porém não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Eles estavam aqui presos no Egito, quem mandou prender eles, sabe quem foi? Foi José. José já reconheceu eles não reconheceram José. José reconheceu eles e mandou prender eles, à parte, separar a parte, e eles pensaram, bom, isso aqui, sabe essa angústia? Essa angústia foi aquilo que a gente fez. Foi aquilo que a gente fez 20 anos atrás. Que a gente vendeu ele. E tem um detalhe aqui que a gente não sabia antes. Culpado acerca somos do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. José estava pedindo, implorando, não façam isso. E eles, por 20 anos, aqueles rogos. Por 20 anos, aquele clamor, por 20 anos aquela angústia, por 20 anos aquela voz, por 20 anos ecoava nos seus corações, José implorando, pedindo, por favor não faça isso, não me abandone, não me venda. E aqui falou o quê? Nós não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Por 20 anos aquilo havia comido o juízo deles, gente. E tem muita gente que vive assim. Pessoas que pintam, que bordam, que entraem, que enganam, que roubam, que passam para trás, que sabotam, fazem toda espécie de mal. E nunca, a consciência fica ali, E toda coisa de ruim acontece com eles. Eles pensam que, já sei o que foi aquilo. Foi o que eu fiz. Foi aquilo, é por isso que e são perseguidos. Diga uma coisa. O que estava acontecendo era porque eles fizeram aquilo? Não era. José chamou eles à parte porque José queria reencontrar eles à parte. José não estava pronto para revelar que aqueles eram os irmãos dele. José não fez aquilo por mal. José não ia fazer mal a eles. Quando eu falei foram presos, eles não foram presos, eles foram colocados à parte. José os chamou para jantar com eles. Para se revelar. E você lê o relato, nós vamos ler mais tarde. Quando José viu ele, José começou a chorar. De emoção de ver os irmãos dele de novo. Então José não queria o mal deles, mas eles pensavam, pronto, e agora? E essa angústia? Eles foram presos porque havia sido encontrado junto com suprimentos, itens da casa. Ninguém roubou, foi José que mandou colocar lá para ter uma desculpa para chamar eles de volta. Então José queria o bem deles, José queria passar um tempo com eles, mas o problema é que eles não sabiam disso. E aquilo ficou mastigando, comendo
na consciência e na alma dele. Sabe o que foi isso? A inveja. As ações oriundas da inveja. Sejam ele decisões, sejam ele palavras ou ações ou atitudes oriundas da inveja, vão voltar para nos assombrar. Coisas que fizemos, coisas que falamos, atitude que tomamos, vão ficar assombrando a gente. Por quê? Porque na inveja você perde a bússola moral, você perde o sentido. Você faz coisas que você não imagina que fosse capaz de fazer. Por quê? Porque você está tomado, dominado pela inveja. Eu digo e repito, inveja é um sentimento muito perigoso e muito poderoso. Não se brinca com inveja. Não se brinca com inveja, tem que ter muito, muito cuidado. E inveja sempre separa. 20 anos passaram separados. A inveja faz isso, a inveja ela entra e separa. E o mais triste é que ela não separa, ela separa, divide e destrói tudo por sua frente. No lar, na igreja, no trabalho, onde que for que seja, na escola, na faculdade, destrói. É como se fosse um fogo destruidor. E geralmente a inveja é mais forte entre pessoas que estão de alguma forma conectadas. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o médico. O médico dificilmente vai ter inveja de um ator. Por quê? O médico é médico, o ator é ator. Não tem. Agora, um ator tem inveja de um outro ator. Por exemplo, quando tem o Oscar. Tem lá um monte de ator. Um se achando melhor do que o outro, né? Cada um com a cabeça desse tamanho assim, né? E o vencedor na categoria do mais metido é... Aí tá todo mundo assim, desgraçado, nojento. Era para ser eu ali. Não vou dizer que todos são assim, mas eu te garanto que ali tem muita inveja, gente. Ali tem muito sorriso. Era para ser eu ali. Agora, o ator não vai invejar um médico que descobriu um tratamento revolucionário. Por quê? Porque ele não é conectado com ele. Você não vai ver um atleta tendo inveja de um músico. Agora, um músico tem inveja de outro músico porque toca melhor o instrumento, tem habilidades maiores. Ou um atleta porque vai ter inveja de outro atleta porque corre melhor, chuta melhor, pula melhor, sei lá o que é melhor. Então, entenda, quando há uma conexão. Inveja é mais comum, pessoas conectadas ou por profissão, habilidade, ou porque são da mesma família. É muito mais provável haver inveja intrafamiliar do que extrafamiliar. É mais fácil haver inveja entre irmãos do que com vizinhos. Existe também com vizinhos, mas quanto mais conectado, quanto mais próximo, mais fácil ter inveja. E isso é o mais lastimável da inveja, é que ela destrói e ataca as pessoas mais próximas. As pessoas mais próximas. Familiares, colegas, sócios. Por quê? Porque estão conectadas. Quanto mais perto está conectado, mais fácil é ter inveja. E mais perigoso se torna essa questão da inveja. Então ela afeta e separa as pessoas mais próximas. Por isso tem que ter muito cuidado com a sociedade. A família. E quando você tem família e sociedade junto, né, irmã? Aí que a coisa complica. Por quê? Está tudo conectado. Por isso que geralmente, no final de ano, festa, todo mundo se reúne, todo mundo junto, a família. É para ser tão agradável, mas às vezes vira o quê? Vira uma bagunça. Por quê? Porque aí começa, um chega com um carro mais novo do que o outro chega com uma roupa melhor do que a outra, outro chega com um brinco mais caro do que o outro. É mais fácil acontecer, gente. Não sei o que acontece sempre, mas é mais fácil acontecer. Tem família que está dilacerada, rasgada, trucidada pela inveja. Ninguém chama a palavra abominável inveja, mas é isso que está acontecendo. Inveja. Inveja. E quanto mais próximo e mais conectado, mais perigoso se torna. Então, mais cuidado nós devemos ter com essa questão de inveja. Eu li uma história, estudando sobre esse tema, conta-se uma história de um atleta na Grécia Antiga. Esse atleta tinha um outro atleta, era o seu rival, e esse outro atleta ganhou muitas medalhas e muita fama, e para o horror desse atleta em questão, esse outro atleta foi erguido uma estátua em sua honra. Esse atleta ficou
desnorteado, ficou tomado por inveja. Por que ele tem uma estátua e eu não? Por que ele? E foi tomado. E sabe o que ele fazia? Toda noite ele ia lá, com um martelinho e uma... Como é que chama? Uma talhadeira, né? Ia lá na baixa, ele estava olhando ali, dava uma talhada e ia embora. E todo dia ele era, só ia lá, toda noite, ninguém estava olhando, ele ia lá e dava uma talhada e ia embora. E foi fazendo isso. Até que um dia, o rombo ficou tão grande que a estátua caiu em cima dele e o matou. Se é verdade ou não, não sei, mas eu li como sendo um fato verídico. E assim que a inveja nos trata. A inveja vai levar a gente a fazer coisas absurdas. Mas no final das contas, esse atleta que ele tinha inveja, ele estava em casa dormindo, gente. Uma noite foi dormir, ficar com a família dele, sei lá o que foi fazer, foi jogar videogame, não sei. Foi pizzaria, não sei o que foi fazer, mas ele estava tranquilo. Ele não, ele estava consumido, ia lá na surdina da noite para dar uma talhada na estátua do rival dele, até que a estátua do rival dele caiu na cabeça dele e o matou. Matou, destruiu. A inveja destrói a gente também. Os irmãos de José foram destruídos, 20 anos, aquilo comendo na consciência deles. A inveja destrói. Sabe? A gente fica com medo, a inveja vai destruir o invejoso, não o invejado. O invejado não vai ser destruído. Você diria que José foi destruído? José se tornou o segundo homem mais importante em todo o Egito. Só acima dele só tinha um faraó. E naquela época o Egito era a potência mundial. O país mais rico, mais potente, mais tudo que havia no mundo era o Egito. Pois é, ele era o número 2. Eu não diria que José saiu perdendo nessa história toda. Ele passou por umas inconveniências, digamos, mas no frigir dos ovos, no plano geral das coisas, ele se deu muito bem. Ele ganhou uma família nova, teve 2 filhos, ele foi um homem honrado, um homem com fama, com respeito. Ele foi muito bem, obrigado. Os irmãos deles, não. Então a inveja destrói, não o invejado, mas quem está invejando. Então, vamos terminar hoje para ver aqui como evitar, como prevenir a inveja. Sabemos o que a inveja é, sabemos os resultados dela, então, ok, pastor, a gente não quer inveja. Como é que a gente faz para evitar a inveja? Tá? Muito bem, vamos lá. Lucas 12, 15. E disse-lhes, isso é Jesus falando, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Antes de falar sobre isso, eu quero só relembrar o que eu já falei. A primeira dica para evitar inveja é evite favoritismo. Primeira coisa, como evitar prevenir inveja? Não tenha favoritismo. Não tenha favoritismo na sua casa, não tenha favoritismo no trabalho, não tenha favoritismo, está todo mundo igual. Todo mundo igual. Tá? Favoritismo não é justo para ninguém. Como nós vimos semana passada, não vou repetir aqui. Segunda coisa, evite a cobiça ou a avareza, porque a cobiça e a avareza estão ligados com inveja. A cobiça, inveja, vem do latim invidia, que significa olhar atentamente para algo. Olhar atentamente é o quê? É você ficar fixado, você ficar o quê? Cobiçando. Cobiçar é o quê? É você olhar e desejar alguma coisa. É você olhar e desejar alguma coisa. Por isso que é tão perigoso você ficar, você ir para o shopping sem intenção ou condição de comprar nada. Por quê? Você vai passar um monte de vitrine, aquilo vai fazer o quê? Vai despertar um apetite em você de querer comprar aquela geladeira, aquele fogão, aquela roupa, aquele sapato, aquela joia, aquele telefone, aquele relógio, aquele chocolate, enfim, alguma coisa. E se você não tem como comprar aquilo, a sua inveja pode tomar conta de você. Aí você vai lá e passa o maldito cartãozinho, tchim, tchim, né? Nada de errado com o maldito cartãozinho se você sabe trabalhar com ele. Como assim? Você paga a fatura no final do mês. Nunca deixe, vou pagar um mínimo. Eita, armadilhazinha. Aquele pagar o mínimo, você está cavando um buraco que você vai demorar muito tempo para sair, tem gente que nem sai. Então, se não tem como lidar, pega o cartão, a melhor coisa que você faz, pega ele e quebra assim, ó, quebre. A melhor coisa que você faz. Se você não sabe lidar, muito bom, muito prático, tá? Muito útil, uma ferramenta muito boa. Mas se você não sabe usar, corte, quebre, queime, jogue fora, não tenha. Porque muita gente se enrola de um jeito. Então, outra coisa aqui para evitar e prevenir inveja, aceite a vontade de Deus para a sua vida.
sabe? Não há nada de errado de você querer conquistar, melhorar, mudar a sua vida. Nada de errado. Nada de errado. Nada de errado. Agora, você tem que aceitar que, de repente, você não vai ser um milionário, você não vai morar num triplex na Ponta Verde, você não vai dirigir um carro importado. E não há nenhum problema com isso. Talvez Deus sabe, se você tivesse essas coisas, você estaria longe dele. Sabe, tem gente que vem para a igreja, é um sufoco, né? Imagina se aquela pessoa tivesse uma casa de praia, com jet ski, uma lancha, uma moto, um ultraleve, uma moto, 2 carros na garagem. A pessoa nunca mais ia ter tempo para Deus. É tanto brinquedo que eu tenho, pastor. É tanta coisa que eu tenho para fazer, eu não tenho tempo para a igreja mais. E muitas vezes Deus sabe disso e fala, não posso dessas coisas para você, porque se eu der, acabou, isso vai ser o seu fim. Você vai se misturar com as pessoas erradas, fazer as amizades erradas, vai acabar assim, entrando no seu carro, vai bater num poste, morrer, matar outras pessoas. Sabe uma coisa? É melhor você de bicicleta mesmo. É melhor você com o seu carrinho aí, é melhor você com... É melhor assim. Tá? Temos que confiar. Ó, João 21, 22 fala assim, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Isso aqui foi Jesus falando com Pedro. Pedro perguntou, Jesus, e ele? Falando com João, e ele? O que vai ser dele? Aí Jesus falou, que te importa a ti que eu quero dele? Você me siga. Ah, mas o fulano, ele... Que te importa? Você me siga. Amém. Ah, mas é porque ele é mais alto do que eu. Ah, então você me siga baixinho mesmo, não tem problema. Ah, mas é porque ela tem... Não interessa. Ah, porque ele é... Não interessa, segue-me a ti. Sabe, quando a gente... Deus tem um caminho para todo mundo, e esse caminho não vai ser igual para todo mundo. Mas ele vai ser um caminho bom, perfeito e agradável, se a gente seguir ele. Então nós não devemos ficar olhando e comparando, porque isso vai dar o quê? Inveja. Ah, eu queria ser como ele. Ah, eu queria ser como ela. Ah, eu queria ter... Calma, gente. Tá? Não há nada de errado em você querer e conquistar, mas no frigir dos ovos a gente tem que ser contente. 1 Coríntios 3. Não é 1 Coríntios, não, isso é outra coisa. Vamos para 1 Coríntios 13 daqui a pouco. Mas nós temos que ser contentos. 1 Timóteo 6,6 fala assim, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Sabe uma coisa que vai abolir a inveja na nossa vida? Contentamento. Contentamento é você querer o que você tem. Você desejar o que você tem. Agora, quando você quer e deseja o que você não tem, aí que está o problema. Então esteja contente. Se tiver condições de ter algo mais, tudo bem, não tem problema, mas esteja contente, porque cair na rede é lucro. Hoje vivemos uma sociedade em todo mundo. Eu não estou falando da gente aqui, estou falando lá fora. E nossos jovens são ensinados isso na escola. Todo mundo tem direito. Você tem direito à saúde, direito à casa própria, direito à moradia, direito... Gente, ninguém tem direito, sabe o quê? A nada. Eu e você não temos direito a absolutamente nada. Se a gente quer comer, vamos trabalhar. Se a gente quer, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos vencer. Esse é o direito que a gente tem. Hoje em dia todo mundo não tem direito. Eu quero casa, carro, emprego, diversão, lazer, saúde, direito, sim. E responsabilidade, não, isso daí ninguém quer. Ninguém quer responsabilidade, só quer direito. E o problema dessa atitude de todo mundo ter direito é que a pessoa nunca está contente. Porque aí eu quero direito à casa. Agora, vou dar um exemplo. Na Espanha, morei na Espanha, e nós fomos visitar lá o Minha Casa, Minha Vida espanhol. Isso há mais de 10 anos atrás. 10 anos atrás. Bem mais de 10, uns 20 anos atrás. Gente, você não acredita, são apartamentos com 4 quartos, 2 banheiros, cada quarto é o quarto tamanho disso daqui, ó. Gente, tem muita gente de classe média alta no Brasil que não vivia num apartamento como aqueles. Isso era onde moravam os direitos. Agora o resultado, hoje a Espanha é um dos países europeus mais endividados, quebrados que tem. Por quê? Todo mundo tinha direitos. Eu não quero um apartamentozinho, eu quero um apartamentozinho com 4 quartos, tudo grande. Tudo bem, tem. Agora um dia alguém vai pagar a conta, né? Hoje a Espanha está quebrada. Por quê? Porque todo mundo teve direitos, mas ninguém quis trabalhar. Estou generalizando, é claro. Então ninguém tem direito a nada. A Bíblia fala, quem não trabalha,
Não coma. Simples. Não quer trabalhar, então... Eu esqueço agora exatamente, a Bíblia fala que o homem, o estômago dele o leva a trabalhar, porque está com fome, tem que trabalhar. Sabe? Vivemos uma sociedade descontente, porque todo mundo acha que tem direito a tudo. E não é assim. E o que acontece é inveja. Os problemas que nós temos no Brasil hoje e no mundo, sabe o que é? Advém de inveja. As pessoas olham para o... Vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas olham para o fulano e falam, olha, ele tem muito dinheiro. Mas calma aí, como é que ele conseguiu o dinheiro dele? Ele estudou, trabalhou. Não estou falando dos que roubam, não, tá? Dos desonestos corruptos. Não estou falando dele. São pessoas que trabalham, que dão duro, que acordam cedo de manhã, que ralam o dia inteiro, ganham o seu dinheiro com honestidade, conseguem alguma coisa, aí vem alguém que não faz nada. Ah, ele tem muito dinheiro, não é justo, me dê. Por quê? Alguém que estuda e estuda durante anos e anos para ser um advogado, engenheiro, médico, que seja. Ah, não é justo que eles ganham. Meu filho, ele passou 10 anos sem trabalhar, só ali, ralando, estudando. É justo que ele seja remunerado mais do que você, que não fez nada, não tem o primeiro grau, não tem profissionalização nenhuma. Estou tentando trazer um pouquinho de justiça, porque o que causa inveja é descontentamento. E a pessoa descontente, ela vai ter muito mais problema. Eu estou generalizando, claro, mas vai causar muito mais problema com inveja. E a inveja vai levar você a se prejudicar. Você não vai prejudicar quem está lá, morando no bem bom, não vai prejudicar você. Aquilo vai envenenar você. Aquilo vai causar atitudes e palavras e raciocínios em você. E não é bom para você. E a mim também. Nós temos que entender isso. Uma cura para prevenir, para evitar, é contentamento. É a gente se contentar. E para terminar aqui, última coisa aqui. Para evitar e prevenir inveja, 1 Coríntios 13:4. O famoso capítulo do amor, onde o apóstolo Paulo descreve o amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Eu vou só ler o 4, porque trata do assunto. O amor não é invejoso. Ou seja, um sentimento de inveja equivale ao quê? Falta de amor. Por que você tinha inveja de alguém? Porque alguém está feliz e próspero. Por que isso vai causar inveja em mim? Isso não é amor. Se eu vejo alguém que trabalhou, que estudou, que batalhou, que venceu e conseguiu, por que eu vou ter inveja daquilo? Só se eu não amar aquela pessoa. Eu não quero o bem daquela pessoa, eu quero o mal. Eu vou lá, aí o que eu faço? Eu vou lá com palavras e atitudes oriundas da inveja. Você vai lá para sabotar, para tropeçar, para mentir, para acusar, para roubar. Por quê? Porque são ações oriundas da inveja. Então vamos agir com amor, porque o amor não é invejoso. Sabe? Alguém ganha na loto, não que ninguém aqui vai ganhar na loto, porque ninguém joga na loto. É claro, é claro. Mas sabe, você vai ficar com inveja? Você não quer o bem daquela pessoa. Agora, falar em loto, o irmão Wagner aqui me contou um exemplo. Ele conhece um rapaz que ganhou na loto, a vida dele, depois de ganhar na loto, fez assim, a vida dele. O casamento dele, ele conhece alguém que ganhou na loto. Ele pessoalmente conhece um rapaz aqui, não foi um prêmio trilionário, mas foi um prêmio razoável. Então ele falou que depois que o irmão Wagner, aqui não está aqui hoje, mas ele falou que depois que ele ganhou esse prêmio, ele perdeu o emprego, perdeu a família, hoje está liso endividado. Ei, ganhou na loto, calma aí, gente. Faça uma pesquisa você sobre ganhadores de loto e veja como a maioria das pessoas que ganham na loto, a vida piora. Por vários motivos. Um deles, a inveja. Um monte de amigo que era amigo, tudo, e os que ficam só querem saber de montar em cima para levar alguma. Teve um caso aí que a esposa mandou matar o marido. Gente, sabe o que é isso? Inveja. Tudo isso é oriundo da inveja. Então, inveja é uma armadilha
do diabo. Cuidado, é uma armadilha muito perigosa, muito poderosa. E se a gente obedecer a palavra de Deus, nós podemos ficar a salvos acima disso. Se a gente amar, a gente não ter favoritos, a gente não agir com avareza ou cobiça, se a gente age com contentamento e vive com contentamento, a gente vai ficar impermeável. Vamos ficar protegidos da inveja. Porque a maior vítima da inveja somos nós. É aquele que inveja, então vamos ter cuidado. Não estou pregando isso hoje porque temos problema de inveja na igreja, não é isso. É porque está no tema e é algo que eu estou pregando preventivamente. Não só para ajudar a gente, mas para ajudar pessoas com quem a gente vai entrar em contato. Em nosso dia a dia, em nossa vida. E como a gente pode se proteger, curar desse mal que é a inveja. Amém? E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra.